Sejam muito bem-vindos. Somos o projeto Fisiologia para Todos. Nosso objetivo é trazer para vocês a aplicação da fisiologia no cotidiano através de uma série de vídeos. Nesta série abordaremos sonestesia, pressão arterial, ventilação pulmonar, dentre outros. Mas antes de começar esse vídeo, temos uma pergunta para você. Como seria a leitura de um código em relevo onde os pontos são muito próximos? Esse código em específico é o Braille, que falaremos a partir de agora. O sistema sensorial é fundamental para a interação do organismo com o meio ambiente. Podemos utilizar modalidades somáticas, como o tato, para avaliar a textura das folhas ou flores de uma planta no jardim. Para avaliar a textura de frutas no supermercado, ou para buscar, mesmo sem a necessidade de utilizar a visão, um objeto conhecido, como uma chave, por exemplo, dentro da bolsa, em casa ou no trabalho. E esse poder de reconhecer contornos através do toque não para por aí. Vocês conhecem como ocorre a leitura em Braille? O sistema Braille é um método de escrita e leitura tátil utilizado por pessoas cegas ou com deficiência visual para se comunicarem e acessar informações. Ele é baseado em uma grade composta por células que contém 6 pontos em relevo, orientados até 2 verticais e 3 linhas horizontais. Cada combinação de pontos representa um símbolo diferente. Ele foi criado por Louis Braille, um jovem francês que perdeu a visão em um acidente aos 5 anos de idade. Braille criou seu próprio sistema de pontos em relevo em 1824, com apenas 15 anos de idade. Ao longo dos anos, o sistema Braille foi refinado e expandido para incluir símbolos para letras, números, pontuação, matemática, música e outros elementos. Cada letra do alfabeto é formada por uma combinação específica de pontos em relevo. Por exemplo, a letra A é representada pelos pontos 1 na primeira linha. A letra B é representada pelos pontos 1 e 2 na primeira linha e assim por diante. Para ler Braille, as pessoas com deficiência visual usam a ponta dos dedos para sentir a combinação de pontos em destaque. O sistema Braille é uma ferramenta poderosa para a inclusão e a independência das pessoas cegas ou com deficiência visual, permitindo-lhes ler, escrever, estudar, acessar informações e desfrutar da literatura em geral. Quando uma pessoa com deficiência visual lê Braille, ela desliza seus dedos sobre as células Braille, sentindo os pontos em relevo com as pontas dos dedos. Através dessa interação tátil, além de utilizar o córtex somatosensorial primário, utiliza-se outras áreas associativas para reconhecer os padrões de pontos que representam as letras, números, pontuação e outros símbolos no Braille. Mas, como essas informações são captadas e transmitidas pelo sistema nervoso a partir do meio externo, finalmente percebemos como um toque sobre a pele. Você, alguma vez, já se perguntou como percebemos um toque sobre a pele? A nossa pele possui terminações nervosas que são capazes de detectar estímulos táteis, como o toque. A pressão do toque sobre a pele é transformada em um impulso elétrico que irá viajar até a medula espinhal, ativando um circuito de neurônios cujo destino final será o encéfalo. A informação sensorial do toque chegará em uma região do encéfalo chamada córtex somatosensorial. Nesse momento, o indivíduo irá perceber que seu dedo foi tocado. Como vimos, a pele representa nosso grande órgão sensorial. Oculto sobre a camada de pele mais externa de nossas mãos, temos uma extensa rede de terminações nervosas sensoriais. Conforme podemos observar no recorte esquemático de uma minúscula região da pele, temos, em diversos níveis entre a derme e a epiderme, um conjunto de estruturas mecanorreceptivas de neurônios sensitivos com receptores membranares capazes de detectar energia mecânica da vibração ou pressão e convertê-la em energia elétrica, tornando possível o sentido do tato.
Os corpúsculos de Meissner, por exemplo, estão localizados mais superficialmente na epiderme e se concentram, sobretudo, na peloglaba, que seria a pele sem pelos, especialmente nos lábios e na ponta dos dedos. Já os corpúsculos de Ruffini estão localizados mais profundamente na derme, caracterizando-se como estruturas nervosas alongadas que as diferencia dos corpúsculos de Pacini, que representam uma estrutura encapsulada em camadas concêntricas com um haste central e que detectam vibração. Voltando à camada epidérmica, podemos observar os corpúsculos de Meckel, que detectam pressão contínua quando aplicada sobre a pele. Finalmente, é através da mediação dessas estruturas que somos capazes de perceber a suavidade de uma carícia sobre a pele. E é através desse mesmo processo que conseguimos diferenciar a aplicação de dois pontos muito próximos em determinadas regiões da pele, como ocorre na prática de discriminação entre dois pontos que acompanharemos a seguir. Para a prática de discriminação entre dois pontos, utilizaremos um compasso escolar e venda para os olhos. Nessa prática, o experimentador fará estimulações repetidas com o compasso escolar em diferentes níveis de abertura, na região anterior do antebraço e na polpa digital do polegar do voluntário, e questionará se ele está sentindo o toque de um ou de dois pontos. Agora, observaremos atentamente um teste de discriminação de dois pontos realizado em detalhe. Um ou dois pontos? Dois. 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 Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Dois. Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Dois. Um ou dois pontos? Dois. Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Dois. Um ou dois pontos? Dois. Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Um ou dois pontos? Como foi visto no início, os mecanorreceptores das terminações nervosas do neurônio sensorial captam a deformação sobre a pele e convertem o estímulo mecânico em um sinal elétrico, que por sua vez é enviado ao sistema nervoso central. A densidade desses receptores sensoriais varia de acordo com a região do corpo. Nas costas e no antebraço, por exemplo, tem-se um menor número desses receptores e os estímulos captados convergem para poucos neurônios sensoriais secundários. Isso explica o fato que, nessas regiões, dois toques simultâneos são conduzidos ao sistema nervoso central por um único neurônio sensorial. Ou seja, os campos receptivos desses neurônios são poucos e grandes, e a discriminação entre dois pontos próximos se torna difícil. É interessante notar que a leitura em braille é realizada com as polpas digitais dos dedos das mãos. Nessas regiões, há muitos pequenos campos receptivos e cada toque é conduzido por um neurônio sensorial.
diferentemente do que ocorreu no antebraço. Nas pontas dos dedos, a capacidade de discriminação é bem maior. Na verdade, no córtex sensorial, há uma grande área cerebral destinada especificamente à percepção desses estímulos detectados pelas mãos, em relação às demais áreas do corpo. Então, a capacidade da leitura em braille muito se deve justamente a esse conceito de campo receptivo, onde, mais uma vez, o estímulo de 2 pontos na polpa digital do polegar estimula 2 campos receptivos diferentes, que levam informação separadamente para o cérebro, fazendo com que o indivíduo realmente discrimine com eficiência impressionante os códigos de pontos em uma célula de braille. Porém, no antebraço não ocorre da mesma forma. Perceba que a mesma distância estimula um campo receptivo só, ou seja, a informação que chega ao cérebro é que apenas um ponto está sendo estimulado, tornando impossível a leitura em braille utilizando receptores táteis da superfície do antebraço. É interessante notar que, à medida que a pessoa com deficiência visual se familiariza com os padrões de pontos correspondentes a cada caractere, ela pode identificá-los mais rapidamente, mantendo a extrema precisão. Com o tempo e a prática, essa memória sensitiva vai se aprimorando, permitindo que a leitura em braille ocorra de forma cada vez mais ágil. Na verdade, parte desse aperfeiçoamento se deve a um fenômeno ocasionado pela estimulação constante de redes neuronais no cérebro, que acabam por ampliar os circuitos e as áreas cerebrais destinadas a determinadas funções específicas. Esse efeito é conhecido como neuroplasticidade, e vários estudos realizados com não videntes têm demonstrado esse incrível aprimoramento na função neuronal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't